Os irmãos podem sentar. Quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22. A semana passada nós encerramos uma série aqui de 4 pregações sobre alguns encontros de Jesus com os discípulos, algumas lições que Jesus estava passando para eles nesses encontros. E quando eu fui ver na escala, meu nome estava para hoje de novo aqui. Eu disse, rapaz, por que não mais uma, né? Por que não mais um desses encontros? E, irmãos, eu tenho pensado nesses dias sobre essa caminhada de Jesus com os discípulos e como é uma caminhada tão simples e recheada de tantos exemplos e de coisa tão prática. E que a gente, por conta de toda a agenda que a gente tem, de tanta coisa que a gente vive e de tantos conceitos confusos sobre o que é igreja, sobre o que é discipulado, sobre o que é caminhar com Deus, a gente vai perdendo e a gente passa a interpretar a vida não por aquilo da forma como Jesus interpreta, mas por aquilo que de alguma maneira a gente vai absorvendo e a gente vai perdendo de vista essa simplicidade e ao mesmo tempo essa profundidade do Evangelho. Mas é bom a gente voltar aos Evangelhos e aprender com Jesus nessa caminhada, como é que Jesus ensina e como é que Jesus trata o coração dos discípulos. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22, é um desses encontros, é um desses momentos que Jesus ensina aos discípulos e que com certeza ensina ao coração da gente também. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Amém. Irmãos, a pergunta que veio ao meu coração quando eu estava lendo esse texto foi a quem você tem obedecido, a quem você obedece. E essa é uma questão que tem muito a ver com aquilo que nós cremos. Por isso nós lemos aqui no início desse culto a segunda carta de Paulo a Timóteo, a partir do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 17. Porque Paulo ele fala ali sobre dias difíceis, sobre circunstâncias desfavoráveis, em que os homens manifestarão aquilo que é próprio do coração, o amor a si mesmo, uma vida que é conduzida pelo coração, uma vida egoísta, uma vida que não busca o interesse de Deus, a glória de Deus e, consequentemente, o interesse do outro, mas que busca os seus próprios interesses, até quando esses movimentos são movimentos religiosos. Ele fala ali no capítulo 3, a partir do versículo 1, inclusive de homens que penetram as casas, que têm aparência de reino de Deus, que têm aparência de piedade, contudo negam o poder de Deus e cativam mulheres cheias, sobrecarregadas de pecado, que tentam sempre aprender, que tentam sempre ouvir, mas nunca aprendem, nunca têm uma consciência do que de fato é evangelho. E Paulo os chama de ilusionistas, quando compara eles a Janes e Jambres, que eram aqueles magos encantadores do Egito nos dias de Moisés. Paulo diz que esses homens irão de mal a pior, porque a lealdade desses homens é o seu próprio ego. E quando o homem ele é leal ou ele é fiel ao seu próprio ego, quando ele crê em si, esse é um caminho onde no final esse homem é desmascarado e esse homem percebe, não só ele, mas todos os seus seguidores vão perceber que aquele não era um caminho de paz, não era um caminho de bem, não era um caminho onde Deus era revelado, mas era um caminho do ego, meramente do ego. Aconteceu isso, por exemplo, quando nós lemos o livro de Atos, naquele julgamento ali diante do sinédrio de Pedro e João,
quando Gamaliel ele traz ali os exemplos de outros homens que chegaram antes de Jesus, se declarando Messias, e juntavam alguma multidão, e juntavam ali algumas pessoas no seu entorno, e depois esses homens pereciam, ou iam embora, ou de repente morriam, e todo aquele movimento não dava em nada. Pessoas que obedecem ao ego, pessoas que obedecem ao coração, que vivem segundo essa filosofia que é pregada nos nossos dias, siga o seu coração, elas são escravas ou elas são leais daquilo que elas pensam ser verdadeiro, ser justo, ser bom, ser um caminho que vai trazer para si algum significado e algum sentido para a vida. Entretanto, a palavra de Deus nos mostra que não é assim. É por isso que o apóstolo Paulo, lá na segunda carta a Timóteo, no texto que nós lemos ali, a partir do capítulo 3, versículo 1 a 17, ele depois de falar desses homens impostores, desses ilusionistas, ele olha para Timóteo e diz assim: você, diferente deles, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, a fé e tudo mais. Paulo diz assim: olha, você tem visto de perto o meu exemplo, que é condizente com aquilo que eu ensino. E mais na frente o apóstolo Paulo diz então qual é a base da sua vida, qual é a base da sua visão de mundo e que deveria continuar sendo a base da vida e da visão de mundo de Timóteo. Ele diz: permaneça naquilo que você aprendeu, de que você foi inteirado, sabendo de quem você aprendeu, que desde a infância sabes as sagradas letras que são poderosas ou capazes para tornar você perfeito. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Ele chama Timóteo, irmãos, a um nível de lealdade, porque nós somos leais àquilo que nós cremos, a um nível de lealdade à palavra. Paulo usa o seu exemplo, mas o seu próprio exemplo tem como base a palavra, porque ele diz, ora, ele depois de citar todas as suas perseguições, as suas lutas, ele diz: todos quantos querem viver piedosamente, não em si, mas em Cristo Jesus serão perseguidos. Serão perseguidos. A promessa não é de uma vida fácil. A promessa não é de uma vida sem tempestades, não é de uma vida sem adversidades, mas é uma qualidade ou é a certeza de uma companhia que não nos desampara. E é sobre isso que Jesus quer ensinar aqui nesse texto que nós lemos aqui para a exposição nessa manhã. Em primeiro lugar, o que eu penso aqui é exatamente a afirmação que Paulo faz a Timóteo e que Jesus está trazendo aqui por meio de um exemplo prático aos seus discípulos. O fato de Jesus estar no barco não isenta os discípulos das tempestades, não isenta. É sobre isso que Paulo explica a Timóteo. O fato de vivermos uma vida piedosa não significa a ausência de perseguições ou de sofrimento. O fato de sermos entregues a Deus ou de sermos tomados por Cristo para si, não quer dizer que não existam perseguições e lutas. Pelo contrário, irmãos, quando Jesus chama os seus discípulos, ele chama os seus discípulos exatamente para isso. Quando ele envia os 70, por exemplo, ele diz assim: olha, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Quando ele fala de família, por exemplo, de gente que passa a crer e convive dentro da família com pessoas que não creem, ele diz: olha, eu trouxe espada. Vai ser filho contra pai, pai contra filho por causa da fé. Ou seja, não é uma caminhada fácil. Não é uma caminhada onde nós não enfrentaremos ou não enfrentamos na prática adversidades. Nós não estamos isentos das doenças, nós não estamos isentos das lutas, nós não estamos isentos das perseguições. Pelo contrário, irmãos. E é exatamente isso que acontece aqui. Olha o versículo 23. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. Quando nós lemos Mateus e Marcos, assim como no Evangelho de Lucas, nós percebemos de forma muito clara que Jesus teve uma agenda extremamente cansativa naquele dia. Era fim de tarde aqui nesse momento, início da noite, e a agenda de Jesus foi exaustiva. Jesus estava cansado. Nós entendemos Jesus como sendo 100% Deus, mas a sua humanidade plena também, 100% homem. E como homem, Jesus era sujeito a tudo aquilo que nós somos sujeitos também.
E Jesus estava cansado. E o fato é que quando ele entra naquele barco e que eles começam a navegar, Jesus adormece. Só que Jesus adormece em meio a uma tempestade. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso que Lucas chama de lago, que também é conhecido como Mar da Galileia. E é interessante, irmãos, é muito grande. Eu nunca estive lá, eu vi por meio de um aplicativo que a gente tem, e eu comecei a olhar as dimensões daquilo ali. E tem 21 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura. É grande. É grande. Imagina você ir daqui para a aldeia, é o comprimento do mar. É grande. E 12 quilômetros de largura. Ele fica a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ele fica próximo ao Monte Hermon. Então, os ventos frios que descem do Monte Hermon, assim como de outros penhascos, eles encontram o vento quente que está ali no Mar da Galileia. E quando se encontram, existe ali um fenômeno que é uma tempestade, mas é uma tempestade contornável por aqueles que conhecem da navegação ali no Mar da Galileia. E nós estamos falando aqui de alguns discípulos de Jesus que são pescadores, que são peritos do mar. Então, provavelmente, aqueles homens já enfrentaram essas tempestades. Aqueles homens conhecem muito bem a rotina do Mar da Galileia, o Lago de Genezaré, eles conhecem muito bem aquilo. Eles sabem lidar com essa situação, só que essa é uma tempestade diferente. Essa não é uma tempestade como costumeiramente que eles passam, que eles conhecem bem. E Jesus está dormindo. E aqueles homens estão em pânico agora. Ou seja, o fato de Jesus estar no barco não isentou aqueles homens da tempestade. O fato de Jesus estar com eles naquele mesmo local não os isentou de passar por essa crise. Não os livrou de passar por um momento de dificuldade, as intempéries da vida. Hoje nós vemos uma teologia bastante distorcida. As pessoas pregam e muitos creem nisso aí. Olha, se você é crente, agora você é cabeça, você não é mais cauda. Se você é crente, você é filho do rei. Diga a palavra da verdade, isso e aquilo outro. Decrete, declare, ordene, e isso e aquilo outro, e as coisas vão acontecer. Existe uma igreja que é considerada pela Igreja Presbiteriana do Brasil como uma seita, por viver esse movimento assim, que é o verbo da vida. E eles ensinam as pessoas a dizer a palavra nesse sentido, que a palavra tem poder. Eu lembro de um amigo meu que faleceu há um tempo atrás, muitos irmãos aqui conhecem. Ele foi seminarista aqui na igreja, e depois ele foi pastor auxiliar na primeira igreja, aqui pertinho, em Kleiber. E Kleiber, quando estava passando por toda aquela situação, ele tinha esclerose lateral amiotrófica, quando ele estava passando por aquilo ali, e estava já perdendo todos os movimentos, e uma pessoa chegou lá numa rede social e disse assim: eu declaro agora a sua cura, decrete agora a sua cura e você vai ser curado. Irmãos, é esse tipo de teologia, esse tipo de falso evangelho, que ordena, que decreta, que coloca Deus contra a parede e diz assim: você prometeu, agora a palavra tem poder e eu ordeno e eu exijo. Não é o evangelho da palavra de Deus. Não é o evangelho da Bíblia. Ainda, irmãos, que tenhamos promessas de Deus, que já tenhamos o sim de Deus para essas promessas, ainda que nos aproximemos de Deus e percebamos as prateleiras dos céus com essas promessas, nós as acessamos por meio daquilo que é palavra de Deus e vontade de Deus. Por exemplo, Tiago, na sua carta, ele diz: por que é que vocês pedem e não recebem? Porque vocês pedem mal. É simplesmente para deleite do coração, é simplesmente para vanglória, é simplesmente para estar sobre os outros, ou para demonstrar um tipo de autoridade, ou de favorecimento de Deus a você. E é por isso que existem guerras e contendas no meio de vocês. Porque até a forma como vocês se aproximam de Deus é uma forma egoísta. Não é a Deus que vocês estão buscando, não é a palavra de Deus, não é por meio das promessas de Deus, mas vocês olham como se fossem senhores de Deus. Como se Deus fosse uma pessoa que estivesse com uma bandeja nas mãos, dizendo assim: peça que eu vou lhe dar.
É interessante que nós vemos isso adesivado até nos carros, né? A gente vê assim, sou filho de Deus, irmão de Jesus, será que eu sou fraco? Né? Eu sou isso, sou aquilo outro, o homem sonha e Deus realiza, né? Como se Deus fosse o nosso empregado, o nosso servo que tivesse de fazer a nossa vontade. O fato de Jesus, irmãos, ou de pertencermos a Jesus, ou de Jesus estar no barco da vida, não nos isenta de passarmos por tempestades, não nos isenta. Não nos isenta da depressão, não nos isenta do sofrimento, não nos isenta dos problemas de saúde, não nos isenta das perdas, não nos isenta. Pelo contrário, quando nós olhamos o testemunho bíblico, quando você abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, você vê ali a história de homens de Deus que sofreram por causa do Evangelho. Quando você olha a vida do apóstolo Paulo e de tantos outros, você percebe a vida de homens de Deus que sofreram por causa do Evangelho. Quando você olha o exemplo de Cristo, você percebe ali Cristo sofrendo por amor a Deus. É uma caminhada que o mundo não conhece, irmãos. É um amor que o mundo não conhece e não conheceu. Essa é uma realidade que não faz parte da caminhada do mundo. E esse falso evangelho traz essa perspectiva mundana para dentro da igreja. Essa expectativa que o mundo tem sobre o gênio da lâmpada, sobre a fada mágica, sobre isso ou aquilo outro que realiza os meus desejos. E simplesmente agora eu chamo de Jesus. Mas Jesus mostra aqui de forma muito clara para os seus discípulos que Ele está no barco e a tempestade acontece. Ele está no barco e a tempestade acontece. Em segundo lugar, a tempestade ela gera medo e ao mesmo tempo clamor no coração dos discípulos, por aquela não ser qualquer tempestade. E é interessante que essas coisas pegam exatamente homens práticos do mar de surpresa. E nos pegam também, porque mais que aqueles homens conhecessem aquele lago, conhecessem o mar da Galileia, por mais que eles tivessem sido criados ali, pescadores, conhecedores dos barcos, dos ventos, de tudo mais, aqueles homens estavam amedrontados. Veja o versículo 24. Chegando-se a ele, despertaram-no do sono, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. A expressão aqui, irmãos, é de um clamor, literalmente, é de alguém que está em desespero, está com medo. Quando Lucas relata que eles corriam o perigo de afundar, é porque a água já tomava conta daquele barco. O barco estava afundando, era real aquilo. Não era simplesmente água de mentira ou um vento falso, alguma coisa produzida, não, era uma tempestade real. Era uma situação real, era algo que estava apavorando o coração, por mais que eles conhecessem, eles não sabiam como sair daquele evento. Eles não tinham condições, e eu acho isso muito jóia, irmãos, da parte de Deus. Porque quando nós somos práticos nas coisas, quando nós sabemos demais uma determinada coisa, parece que a gente depende menos de Deus. E aqueles homens vão atravessar o mar exatamente à noite. Algo que é perigoso, só pescadores extremamente competentes faziam esse tipo de travessia. E talvez aqueles homens, quando Jesus os chamou, disseram assim: vai ser fácil para nós, ele está cansado, vamos lá sair daqui, vamos embora. E o que os outros evangelhos dizem é que alguns outros barcos começaram a acompanhar também. De repente aquelas pessoas tomadas pela mesma intenção, vai ser fácil para nós, moleza, a gente conhece esse mar. E isso é algo que toma o nosso coração. Quando a gente conhece demais uma coisa, a gente começa a ficar soberbo. A gente começa a ficar de alguma maneira arrogante, não é? Eu lembro quando a gente trabalhava com temporada de acampamento, já era algo tão comum, não é? A gente já fazia e já sabia quando começar, quando definir o tema, quais as equipes a gente deveria priorizar e treinar ali primeiro, quais aqueles que a gente deveria selecionar para montar a equipe de conselheiros, quem deveria liderar o louvor, as outras equipes. A gente olhava e já fazia as inscrições e já sabia exatamente
todo o processo de formação da equipe até chegar à temporada, os finais de semana, o que é que a gente deveria pregar para trazer o coração das pessoas da equipe para Deus. A gente sabia como tratar os acampantes, a gente sabia de tudo. Viagem missionária, quanto tempo para preparação, como é que se entra em contato, isso com aquilo. E parece que com o tempo, de tanto a gente fazer, a gente ora só pro forma. A gente passa a orar dizendo assim: Senhor, a gente já sabe de tudo, mas abençoa aí esse negócio. Senhor, a gente está aqui em Teu nome, a gente depende do Senhor, mas assim, está tranquilo, Pai, a gente já fez tudo. A gente já entrou em contato com quem deveria entrar, a gente já juntou, já montou a equipe, a gente já está sabendo das coisas. Está tudo na paz, Deus, não se preocupe com nada não, que aqui é nosso, nós já resolvemos tudo. Parece que a gente começa a viver, irmãos, exatamente dentro dessa perspectiva. A gente sai para trabalhar, a gente sai para um ensaio, a gente sai para alguma coisa, seja na igreja ou fora dela, dentro dessa perspectiva, eu já sei o que fazer. E é exatamente num momento desses, ou em momentos assim, que a tempestade vem e revela a nossa insuficiência, e revela a nossa incapacidade, e revela que nós não somos tão bons assim, que nós não somos tão crentes assim, que nós não somos tão fortes assim, que nós não somos Deus. A tempestade vem e mostra isso ao nosso coração. Por mais experiente que você seja, e Deus usa a sua experiência, você não tem como lidar com as tempestades. Você não tem força. E muitas vezes o orgulho é tão grande que a gente não abre mão dos cuidados ou dos cuidadores que o próprio Deus lança como instrumentos de graça na vida da gente. Pessoas que são arrogantes ao extremo, orgulhosas ao extremo, se a gente pode usar isso, elas dizem assim: olha, está vindo a tempestade, mas eu vou resistir até o final. E esse resistir até o final é pela força do braço. Elas olham para si e dizem assim: olha, eu tenho força, eu tenho poder, eu sou resiliente, eu sou isso, sou aquilo outro. E elas pensam que podem suportar. Só que não podem, irmãos. Só que a gente não pode, a gente não tem forças para isso. A partir de nós mesmos, a gente não resiste. Por mais perito que você seja em algo, quando essa tempestade incomum, diferente das outras, ela vem e ela atinge a nossa vida. Estava conversando com uma pessoa um tempo atrás, e a pessoa dizendo assim: olha, eu sou médico, e eu já tratei vários casos desse tipo de doença na minha família, e um parente próximo foi acometido por aquela enfermidade, e ele disse assim: olha, eu sei como fazer, eu sei quais são os remédios, os protocolos a seguir, eu sei de tudo. E ele disse: eu fiz tudo como manda o figurino. Mas a coisa foi de mal a pior. E aí, quando aquele parente foi internado, a situação era gravíssima. Mas enquanto ele olhava para ele dizia assim: olha, eu posso resolver. E aquela pessoa chega no hospital, a situação ali vai se agravando, vai para uma UTI, está ali definhando. E aí a pessoa lá, um jovem, um rapaz que estava ali fazendo residência, ou talvez estudante de medicina ainda, não era formado, chega para ele e diz assim: mas por que o senhor, sabendo de tudo isso, não trouxe logo ele para o hospital? Ele disse: meu jovem, eu sei os protocolos, eu sei os antibióticos, eu posso assinar a receita, eu sei o que fazer, eu sei onde comprar, por que é que eu traria para o hospital? O risco de infecção, isso e aquilo, eu estava fazendo tratamento em casa. E aí o jovem fez assim: olha, o senhor esqueceu de um pequeno detalhe. E quando aquele pequeno detalhe foi aplicado, a pessoa começou a responder e a ter uma melhora. Mas foi em meio àquela tempestade, irmãos, que o coração foi humilhado. Não foi porque era simplesmente um jovem estudante de medicina ou recém-formado, ou alguma coisa assim, diante de alguém que tinha anos e anos no exercício da medicina. Mas é porque Deus promove tempestades assim na vida, exatamente para mostrar àqueles que acham que são, que de fato não são. Que Deus usa como um alfinetezinho, numa bolinha daquela, né, de sopro, para murchar o nosso ego,
para desinflar o nosso orgulho, para mostrar que a gente não é nada. Por mais que a gente tenha experiência em determinadas coisas, em momentos incomuns, em tempestades como essa, nós vemos que nós não temos força. Só que, irmãos, existe um detalhe aqui que é muito interessante. Esses discípulos aqui, eles não pensam assim, vamos colocar os coletes, pega aí aquela pistola aí com sinalizador, atira aí para os outros barcos, vamos passar um rádio aí para a guarda costeira. Eles não fazem nada disso, eles chamam quem? Eles chamam Jesus. Não está certo? O que é que tem de errado nisso? Os caras estão vivendo uma crise e eles são crentes. Naquele momento de crise, eles não recorrem àquilo que eles podem fazer. Eles recorrem a quem de fato pode fazer alguma coisa. Então, glória a Deus por isso. Aleluia, eles correram para Jesus. E eles fazem isso, eles vão até Jesus. Mestre, mestre, olha, desperta desse sono, mestre, a gente está perecendo, a gente vai morrer e o Senhor está nesse barco. Quer dizer que o Senhor não vai chegar até Jerusalém, o Senhor vai afundar também, vai morrer. Que história é essa? Salva-nos, Senhor. E Jesus, ele, quando acorda daquilo ali, irmãos, ele pergunta, onde é que está a fé de vocês? Eles correram para Jesus. E muitas vezes em meio ao caminho que Jesus dá a mim, a você, as tempestades vêm e a gente corre para Jesus. Mas até a forma, irmãos, como nós nos aproximamos de Jesus é equivocada. O modo como muitas vezes nós passamos a buscar Jesus, ele é equivocado. Porque ele não é cheio de fé, ele é cheio de incredulidade. E aí fica a pergunta, não, seria incredulidade se eles tivessem outros meios para se salvar. Se eles buscaram Jesus é porque eles criam que de fato Jesus poderia solucionar aquele problema deles. Parece ser uma questão lógica. Geralmente a gente olha para esse texto e diz assim, poxa, por que Jesus foi tão duro com eles? Se eles foram até Jesus. Eu fico pensando aqui, irmãos, que mesmo não buscando os meios humanos de salvação e clamando a Jesus, eles revelam um problema muito grave do coração. O versículo 24 e o versículo 25 mostram esse momento para a gente. Eles chegam a Jesus. Jesus, despertando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. É interessante que Mateus e Marcos, eles narram o seguinte, que quando Jesus fala ao mar, ele diz assim, acalma-te. Imagina aí, Jesus olhando para o mar, fique calmo. Olhando para o vento assim, emudeça, cala a boca, cessa aí esse negócio. E param. O mar fica calminho, calminho, obedece. E o vento, silêncio total. Parou aquele barulho todo. Jesus resolve a situação. E o que Lucas diz é, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? E é interessante que Mateus e Marcos, eles mudam um pouquinho a ordem das coisas. E essa pergunta que Lucas narra aqui, ele faz um pouquinho antes. Ele olha para os discípulos assim, homens, por que são tão tímidos? Cadê a fé de vocês? E ele faz calar a tempestade. Mas a questão não é essa, a questão é que Jesus cala tudo, veio a bonança e ele questiona, ou antes ou depois, onde é que está a fé daqueles discípulos? Por que é que eles são tão tímidos? Agora a gente pode pensar o seguinte, rapaz, era para eles terem exercitado a sua fé. Agora eu entendi a questão. Era para os discípulos naquele momento, com o coração cheio de fé, bombando de espiritualidade, eles mesmos, ao invés de acordar Jesus, eles terem repreendido o vento e o mar. Será que é isso, irmãos? Será que era para os discípulos naquele momento terem se levantado do barco? Vento, cala a boca, está fazendo zoada. Está entrando água aqui, mar, fica calminho aí. Será que era isso que Jesus estava falando? Irmãos, eu penso que quando Jesus está tratando isso com eles, Jesus está tratando a questão da obediência, e Jesus faz com que o vento e o mar lhe obedeçam. É exatamente isso que os discípulos percebem. Quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Ora, se as forças naturais obedecem a Jesus, como é que o nosso coração, e a questão, o ponto radical aqui é esse, como é que o nosso coração não obedece? Veja, olhe comigo o versículo 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, o que foi que Jesus disse, irmãos? Podem ler aí. Vamos lá, foi fraquinho o ensaio, vamos lá. E disse-lhes, passemos para a outra margem do lago. Jesus está falando o que aí para eles? Jesus está brincando com eles? Jesus está vocacionando aqueles homens e está dizendo assim, olha, vamos atravessar esse mar. Eles partiram. Só que essa obediência é uma obediência que parece que se reflete quando as coisas estão boas no mar. Enquanto o mar está tranquilo, enquanto a gente olha e diz assim, a gente pode lidar com a situação, a gente está obedecendo. Mas parece que a obediência se perde quando a tempestade vem. Parece que o senso de vocação é perdido exatamente quando as coisas não estão acontecendo do jeito que eu creio, que eu acho, que eu penso que deve acontecer. Olha, eu não gosto do capitão do barco, eu não gosto desse tipo de embarcação, eu não gosto desse vento, eu não gosto do fato de estar entrando água, então eu vou fazer o quê? Eu vou pular fora do barco. Só que para pular fora do barco, muitas vezes eu vou espiritualizar a coisa e antes eu vou clamar a Jesus, porque Jesus é Jesus. Ele pode solucionar a coisa. Mas não é isso. Se Jesus nos vocacionou, se Jesus nos chamou, irmãos, tão certa como é aquela tempestade, tão certo como é aquela água entrando dentro do barco, é a certeza que nós vamos chegar do outro lado do mar. Mesmo em meio à tempestade, irmãos. Mesmo em meio aos percalços, mesmo em meio às adversidades, o que vale de fato ali é a obediência a quem nos está vocacionando. É por isso, irmãos, que nós somos leais àquilo que cremos. E quando muitas vezes as coisas começam a sair do nosso controle, o nosso clamor a Jesus é muito mais pelo desespero de alguém que venha resolver o problema de forma imediata, do que por todo o processo do caminho. E a gente abre mão de conhecer o poder de Deus, mesmo em meio às tempestades, para simplesmente querer que a tempestade se resolva. E tudo volte a ficar do jeito que estava quando eu resolvi partir obedecendo. Mas nem sempre será assim. E eu penso que não é assim sempre. Todas as vezes, irmãos, que a gente perde de vista a vocação, que a gente perde de vista a palavra e o Deus que nos chama à obediência, nós vamos de alguma maneira clamar de forma indevida. E nós vamos ter e sermos assaltados pelos piores temores, pelo pavor da tempestade. Por mais prático, por mais treinados que sejamos, nós vamos fracassar. Jesus está ensinando aqui aos discípulos, assim como a mim, e eu creio que aos irmãos também, que aquele que vocaciona, irmãos, é poderoso para garantir a nossa chegada. Jesus fez um chamado para a gente. Chamado para Ele. Irmãos, quando nós perdemos Ele de vista, nós passamos a duvidar do chamado. E em meio às tempestades a gente começa a perder o coração. E ainda que muitas vezes nós clamemos a Ele, até esse clamor é indevido. É descabido. E Ele, por graça e misericórdia, até acalma a tempestade. Mas Ele faz questão de olhar para nós e dizer assim, onde é que está a fé de vocês? Não fui eu que chamei vocês? Por que vocês foram assaltados pela dúvida? Por causa das circunstâncias? Porque as circunstâncias, irmãos, as circunstâncias, elas revelam muito do nosso coração. Mas jamais elas põem em xeque o chamado de Deus para nós. Jamais.
aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E todas as coisas são todas as coisas mesmo, sejam favoráveis ou as piores tempestades. Nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus, e essa é a garantia, irmãos, de que a carta viva que é você vai chegar no destino final. Mas muitas vezes, em meio às tempestades, nós começamos a duvidar. Senhor, será que é mesmo? Será que o Senhor está no barco mesmo? Ou mesmo, Senhor, por que o Senhor está dormindo? Senhor, o Senhor não está vendo isso não? Não duvide não, creia. Creia e descanse nisso. Talvez seja a maior luta do coração, seja exatamente essa. Descansar no Senhor em meio à tempestade. Sentir prazer em Deus e sentir segurança em Deus, mesmo em meio às tempestades. E louvar a Deus, adorar a Deus, mesmo em meio à tempestade. Talvez seja o grande dilema do nosso coração, irmãos. Porque nós não estamos permanecendo naquilo que aprendemos. Na palavra que de fato guarda o nosso coração. Porque se permanecêssemos nela, irmãos, se permanecêssemos firmados nela, se permanecêssemos olhando para Cristo, irmãos, não quer dizer que não seríamos abalados em meio às tempestades, mas o nosso coração, mesmo em meio às ondas, aos ventos, permaneceria firme olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Obedecendo a Jesus. E essa é a pergunta que fica, irmãos. A quem nós temos obedecido? A quem nós temos obedecido? A quem você tem obedecido? Quem é que está vocacionando você a ir para a faculdade todos os dias? Quem é que está vocacionando você a servir na igreja? Quem é que está vocacionando você a servir no seu casamento? A servir na criação dos seus filhos? Quem é que está vocacionando você? Quem é que está garantindo? Quem é que está segurando? Quem é que está conduzindo essa caminhada? A quem nós estamos obedecendo, irmãos? Porque se estivermos obedecendo a Cristo, irmãos, nós podemos descansar, mesmo em meio às tempestades, e louvar o Senhor, mesmo em meio às tempestades. Porque não só aquele que acalma o vento e as águas está conosco, mas porque aquele que nos vocacionou no início é quem garante a chegada lá no final. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Esse é um tempo de reflexão, onde talvez um monte de coisas passem pela nossa cabeça, as nossas inseguranças, de repente a pergunta, como é que será o amanhã, seja a sua tempestade. Talvez a tempestade seja, Senhor, até quando? Talvez a tempestade seja, Senhor, será que eu vou dar conta? O fato é que elas revelam que você é finito, que você é limitado. Que muita coisa não bate nas suas contas. Mas acima de tudo ela revela um Deus que vocacionou você e que garante a sua vida até o final. Ele é quem guarda o nosso depósito até o final. Ele é quem guarda a nossa vida até o final. Ele tem cuidado de você. Porque Ele ama você. E Ele chama você para louvar o nome dEle, ficar admirado, assim como os discípulos ficaram ali. Admirados. A ter essa admiração por Deus no coração. Por Cristo no coração. Porque Ele tem cuidado de você.
Fique de pé, nós vamos orar, impetrar a bênção e depois nós vamos cantar ao Senhor. E assim nos despedirmos uns dos outros e voltarmos para casa, para caminharmos na presença de Deus. Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor, por teu imenso amor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado pelo teu cuidado constante. Tua boa mão sobre nós, que nos cerca por trás e por diante, sobre nós ela está. Obrigado porque se subirmos ao mais alto céu, o Senhor lá estará, mas se fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, ainda lá a tua mão haverá de nos suster, de nos guiar. Senhor, a gente bendiz o teu nome pelas tempestades, Pai, não porque sentimos prazer nelas, mas porque elas revelam o nosso coração e acima de tudo revelam o Senhor. Revelam a nossa finitude, revelam os nossos fracassos, mas revelam um Deus que não falha, que não fracassa, que é infinito, que é grande, que é o Criador de todas as coisas e que nos vocacionou e é quem garante a nossa chegada. Obrigado, Pai, porque não depende de nós, mas sempre dependeu, depende e sempre dependerá do Senhor. Então, acalma o nosso coração em meio às adversidades, Pai. Acalma o nosso coração, ainda que as tempestades não se acalmem. Acalma o nosso coração, nos faz descansar no Senhor, porque somos leais à tua palavra e cremos num Deus que tem o controle soberano de todas as coisas, que nem uma folha cai de uma árvore sem o consentimento dele, que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Deus, obrigado porque no teu livro todos os nossos dias, não apenas escritos, mas estão determinados pelo Senhor. E nós podemos confiar porque cremos no Senhor. Nós podemos confiar porque cremos no Senhor e cremos no Senhor, na tua palavra, e isso gera essa paz no nosso coração. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por todo esse teu cuidado para conosco. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, o consolo, as bênçãos do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor.